Shalom, meus queridos e amados irmãos, que o Eterno abençoe a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, bons amigos e irmãos, são sempre bem-vindos, né? Quero agradecer de coração aí todo o carinho de vocês, agradecer de coração aí os comentários muito bons, tem me ajudado e muito, viu? Acho que o grande beneficiado em tudo isso aqui sou eu saio ganhando, muita gente me dando aqui dicas e eu tô numa boa. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Vocês são maravilhosos. Obrigado pelos novos inscritos, sejam todos muito bem-vindos com as bênçãos do nosso eterno Criador, Akadosh Baruch Hu. É o separado, bendito seja ele. Tá bom? Ok. Meus irmãos, o que eu vou falar para vocês aqui é de extrema importância. Por quê? Não que as outras não sejam, né? Mas é de extrema importância porque quando você vê um cristão, um religioso, né, que tem conhecimento da Bíblia, e ele fala sobre o final dos tempos, é uma circunstância. Mas quando você vê uma pessoa que não faz parte desse meio, fazer uma matéria como esta que eu vou ler para vocês, é de arrepiar. Porque a gente vê que até o mundo secular está percebendo que nós estamos no final e que as coisas tendem a se agravar. Preste atenção e fique até o final. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Falei bonito, hein? Então, eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui para não tomar muito tempo, tá? Para não chatear vocês aí na questão de muito tempo aí no vídeo, né? Mas preste atenção. Atenção, cristãos. Ele começa assim, o jornalista. O fio do demônio está enrolado em nosso pescoço. Forte a matéria, né? O título é chocante, eu sei, mas é porque estamos assistindo o cerco fechar ao nosso entorno e muitos não estão alarmados. Olha só, um jornalista falando isso. Muitos não estão alarmados, não estão preocupados, né? A ânsia da extrema imprensa em aclamar Joe Biden à presidência dos Estados Unidos da América, mesmo diante de inúmeras denúncias de fraudes no processo, oculta a principal questão: contra o que e o que estamos lutando. Ok? Vamos revelar aqui. Ayatolás estão celebrando, ayatolás são líderes, né? Daquela religião do Oriente Médio, tá bom? Eu vou tentar fazer do jeito com que o YouTube não me tesoure na monetização aqui, tá bom? Ayatolás estão celebrando Joe Biden, pois o democrata prometeu ao mundo islâmico mais proximidade com os intentos deles. Mesmo se dizendo católico, Biden ignorou o fato de que no governo Obama, o conhecido Estado Islâmico passou a cercear vidas de muitos missionários cristãos apenas para dizer que estava na luta contra o Ocidente, ok? Foi nesse governo ele era vice do Obama, ok? Outra matilha que celebrou Joe Biden foi o Foro de São Paulo, esse aqui na América do Sul, ao estimular jornalistas da extrema imprensa latina a desacreditarem o presidente americano Donald Trump perante os cidadãos simples. Não devemos esquecer que é essa mesma casta de jornalistas que se recusa a investigar quem seriam os mandantes do atentado ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Os mesmos que não se importam com o atentado a Bolsonaro são aqueles que difamam o Donald Trump. Triste, né? Quem está mudo e não se manifesta estrategicamente é aquele país onde começou essa doença mundial. Certo? Tá quietinho, porque ele tem quem trabalhe para ele, né? Mas isso não significa nada diante do estrago mundial que o governo desse país vem promovendo contra o Ocidente.
O ex-embaixador canadense que estava lá nesse país, David Mulroney, escreveu há poucos dias que o governo desse país declarou guerra à religião. Explica Mulroney que na administração de Bill Clinton, os comunistas desse país fingiram liberdade religiosa popular para atrair investimentos norte-americanos em suas fábricas, porém, uma vez consumado, no governo Obama, retornaram as perseguições religiosas, sobretudo contra os cristãos. Mais recentemente, as agências de cristãos perseguidos vêm relatando milhares de ações do governo desse país contra os crentes em Jesus Cristo. O governo desse país está fechando igrejas, usando drones e câmeras para rastrear os fiéis, promovendo a destruição de cemitérios, além das prisões discriminadas contra católicos e evangélicos. Tá aí, ó. Na hora da prisão não tem diferença. Eles pegam cristãos. Por isso que eu falo, é tolice essa briga religiosa. Tá bom? O uso da tecnologia digital tem sido intensificado por esse governo em matéria de reconhecimento facial, hábitos de consumo e uso do GPS da população, sendo, portanto, considerado pelas agências de notícias cristãs como a ditadura mais terrível, equivalente ao de Mao Tse-tung. Ok? E é isso que eles querem fazer no mundo inteiro, tá? Esse é o governo do anticristo. Outro que celebrou a aclamação midiática de Joe Biden foi o presidente nigeriano, o nome dele é complicado aqui, Muhammadu Buhari. Muhammadu Buhari, que nos tempos do governo da Dilma Rousseff, ele recebeu grandes apoios financeiros para as obras da Odebrecht, dinheiro nosso para um ditador. Acontece que Buhari está implantando a Sharia, sabe o que é Sharia? Guerra Santa. Lá na Nigéria, e como consequência, cristãos estão tendo os seus membros superiores e inferiores decepados. Vilas sendo assassinadas e outros atos macabros conduzidos pelo grupo Boko Haram, que é o nome deles, nas regiões consideradas cristãs. Desculpem. Voltando à pergunta foco desse artigo, contra o que nós cristãos estamos lutando? Na verdade, é contra grupos da grande mídia, extrema imprensa, e empresas de redes sociais financiadas por hordas bilionárias, como o clube de Bilderberg, a máfia de Malibu, Califórnia, e seus asseclas que financiam toda a esquerda norte-americana, o Foro de São Paulo, que sustenta estrategicamente a esquerda latina, Partido Comunista do país da doença, que nos vendem mercadorias baratas a troco de comprar nossas terras. Eu sempre falo, não compre produtos desse país, tá bom? Pague mais caro, mas não compre. Alimentos que parece que nossos governos, eles compram alimentos e também os nossos governos, KGB e outras forças da Rússia que desde Lenin e Stalin apoderaram-se da cultura ocidental, califados da religião predominante lá no Oriente Médio, né? Criminosos de todos os tipos, desde contrabandos até tráfico de drogas, magnatas europeus do grupo ERT e redes de investidores globais, donos de 16,2 trilhões de dólares, que se reúnem na organização Ceres, despejando
oceanos de dinheiro em tudo isso. Ok? Viu por que eles crescem tanto? Sem falar nas milhares de ONGs e movimentos sociais que seguem a agenda globalista pré-determinada pela ONU, Unesco, Banco Mundial, União Europeia, acordos internacionais e outras milhares de agências fomentadoras de pautas. Agora, alguém poderia perguntar: quem coordena tudo isso ou contra quem estamos lutando? Prepare seu coração. É um jornalista falando. Prefiro recorrer às palavras do professor e filósofo Olavo de Carvalho. Ele disse acertadamente que acho que estamos lutando contra o próprio demônio, o chefe. Devido à tamanha complexidade das ações e às infindáveis fileiras inimigas que surgem a cada minuto na internet e no cenário internacional, se na África, no Oriente e alguns países do Oriente, né? E o país da doença, né? Cristãos estão perdendo suas vidas sem a menor comoção das forças governamentais. E se aqui no Ocidente as universidades, extrema imprensa e toda a sanha hollywoodiana lutam com toda a intensidade para suprimir o pensamento cristão, o único que é capaz de operar tamanha fúria e ao mesmo tempo orquestrar todos esses movimentos em conjunto é o próprio Satanás. É um jornalista falando. No Apocalipse ele é chamado de o dragão, que é símbolo de uns países, né? Aquele que mobiliza toda a sua força contra Jesus Cristo e contra Deus. Não é por acaso. Aterrador? Sim, claro, mas é o diagnóstico mais próximo da realidade que temos até o momento. O movimento midiático em torno de Joe Biden não se trata de apenas uma mentira inventada ou mesmo de fake news qualquer, mas a luta do inferno contra um governo que tem sido devoto à vida dos cristãos. Precisamos das orações? Sim. E pensar estrategicamente, pelo menos é o que eu, jornalista, acho. Você vê que até uma pessoa que não é ali rigorosamente religiosa faz uma matéria dessa sensacional, mostrando para o mundo: olha, você que é cristão, judeu, seja o que for, e tende para a esquerda, presta atenção nisso. A esquerda só trabalha com as forças do mal, as forças malignas. A esquerda só quer destruição, só quer morte, sofrimento. É hora do povo de Deus, e o povo de Deus não é o povo de uma religião, não é o povo de uma igreja, é o povo que crê num só Criador, que abraça a sua palavra, a Escritura Sagrada. É hora de se unir com muita força em oração, em jejum, em clamor, e nos unirmos para sermos mais fortes, porque eles estão investindo e alto e muito forte. E quem comanda eles? O próprio jornalista já falou, não tem como não dizer. Não é coisa de um homem qualquer, é simplesmente o próprio Satanás. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que a paz do Criador esteja com todos vocês, com nós, que o Criador nos ilumine, nos dê força e nos dê entendimento e garanta que nós possamos resistir até o final, porque está próximo. E a nossa redenção está aí, ó, chegando. Shalom, um forte abraço. Muito obrigado por todo o carinho de vocês, hein?